Em 2 de abril de 1982, as forças argentinas lançaram a Operação Rosário para retomar as Ilhas Malvinas. Depois de quase 150 anos, sob domínio inglês, a reivindicação política mediada pela Organização das Nações Unidas deixou de ser só isso, quando cerca de 600 soldados chegaram a Porto Stanley, após breve confronto, baixaram a bandeira inglesa, ergueram a sua e renomearam o local como Porto Argentino. As Malvinas voltaram a ser deles. No dia seguinte, tomaram as Ilhas Geórgia. Tudo isso sem causar baixas inimigas. Essa era uma das ordens mais rigorosas. A vitória foi celebrada no país e o patriotismo tomou as ruas. E era exatamente isso que o general Leopoldo Galtieri buscava: unir o país através de uma poderosa causa nacionalista. Uma reivindicação histórica que ocultava problemas internos. As Malvinas são um antigo sonho argentino, que uma vez concretizado poderia estabelecer algum vínculo com aquele golpe militar que não ia bem, nem economicamente, nem socialmente, nem politicamente. Ao erguer a bandeira das Malvinas, ergue-se a da argentinidade e do ser nacional. Hoje, 28 milhões de argentinos defenderão nossa soberania nas Malvinas, que são argentinas. Viva a pátria! E com a alegria que senti naquele momento, com minha esposa e meus filhos, fomos até a Praça de Maio para comemorar a retomada da cidade. A Argentina recuperou as Malvinas para negociar, para forçar a Grã-Bretanha a uma negociação. O objetivo nunca foi a guerra. A retomada das ilhas visava fortalecer as negociações diplomáticas. Supunha-se que o controle territorial exerceria pressão suficiente para que o Reino Unido finalmente se dispusesse a negociar. Afinal, eles tinham problemas mais graves com os quais se preocupar. Esse arquipélago remoto e inóspito, de pouca importância estratégica para o Estado inglês, não deveria provocar grande reação. Pensar assim foi um grave erro. Era verdade que o Reino Unido enfrentava uma forte crise devido ao desemprego, à desindustrialização e ao fechamento de suas minas. Mas justamente por isso, uma onda de patriotismo poderia apaziguar o descontentamento popular. Também caía muito bem para a conservadora Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica. Uma mulher cuja determinação e força já haviam impactado o cenário da política mundial. Não à toa, os russos a apelidaram de forma pejorativa como a Dama de Ferro. Margaret Thatcher aceitou o apelido, o transformou em emblema e agora tinha grande chance de exibi-lo, renová-lo e reafirmá-lo. E claro, recuperar a popularidade perdida. A Dama de Ferro afirmou que não responder militarmente à invasão argentina criaria um precedente perigoso para o restante de seus territórios colonizados, que, como sabemos, não são poucos. Assim, no dia 5 de abril, apenas 3 dias depois, começou a enviar uma imponente frota com 8.000 militares experientes, que ao longo dos dias seriam reforçados por mais 20.000, acompanhados por 40 navios, 130 aeronaves e 6 submarinos. No total, não se via uma mobilização assim desde a Segunda Guerra Mundial. Eles erraram ao pensar que a Grã-Bretanha não responderia. Ronald Reagan disse a Galtieri: "Por favor, presidente, não invada as Malvinas. A Inglaterra é uma velha parceira do meu país e Margaret Thatcher é minha amiga." A Guerra das Malvinas parecia inevitável. Diante dessa situação, o presidente argentino foi à Praça de Maio com uma mensagem clara: se quiserem vir, Que venham, nós vamos enfrentá-los. seriam necessários muitos soldados, pois o exército inglês era enorme e impossível de subestimar. Por isso, cerca de 12.000 homens foram enviados gradualmente às Malvinas, metade deles profissionais experientes. Os mais capacitados e valentes das forças argentinas, tanto no combate direto quanto no apoio logístico e médico, mas o exército inimigo era imenso. Não seriam suficientes? Por isso, metade era de jovens recrutas, entre 17 e 20 anos, no serviço militar obrigatório. Mesmo assim, motivados, a maioria decidida e muitos voluntários, impulsionados por um fervor patriótico que se espalhou pelo país. Vieram se oferecer como voluntários para as Malvinas. Será que sabem o que está acontecendo ou o que pode ocorrer? Sim, isso todos nós sabemos. Você contou para seus pais? Sim, eles me deram todo o apoio. Você também, você também. Nosso lado,
Garotos de 16 anos querendo lutar pelas Malvinas. Além da grande diferença numérica e tecnológica entre os exércitos e da falta de treinamento de metade das tropas, isso se agravou rapidamente. Outro grande problema para a Argentina foi o embargo da comunidade internacional. Isso impedia que o país recebesse qualquer tipo de ajuda militar externa. Por causa da tomada das Malvinas, eles ficaram sozinhos, sem possibilidade de aliados. Os ingleses tinham 3 aliados importantes, sendo o principal os Estados Unidos, liderados por Ronald Reagan. Eles forneceram assistência fundamental, não só em nível político e de apoio diplomático, mas também forneceram aviões de carga, suprimentos, combustível, apoio logístico e inteligência via satélite. A França, liderada por François Mitterrand, deu assistência técnica detalhada, pois era grande vendedora de aeronaves e mísseis, tendo a Argentina como cliente. Se alguém sabia como sabotá-los e fazer alianças, eram os franceses e, por último, o Chile de Augusto Pinochet, seu aliado mais importante. Forneceram inteligência, radares, bases aéreas para aviões ingleses, além de abastecimento e apoio mecânico. Além disso, moveram suas tropas para as fronteiras argentinas com a intenção de exercer pressão e reter forças que poderiam ter se juntado à guerra. Margaret Thatcher reconheceria isso e agradeceria muito a Augusto Pinochet. Anos depois... Eu sei o quanto lhe agradecemos por sua ajuda durante a campanha. Obrigado por iniciar uma nova etapa, uma nova era para o Chile, fundada em uma verdadeira democracia. Diante de uma catástrofe, a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e países da região tentaram intervir diplomaticamente, com destaque para os Estados Unidos da América, pelo secretário Alexander Hyde, e o Peru, pelo presidente Fernando Belaúnde. Terry, que tentou articular uma saída pacífica durante todo o mês de abril, estruturando e propondo um plano de paz. A proposta consistia em que ambos países se retirassem das ilhas e deixassem a administração nas mãos da Organização das Nações Unidas, até encontrar uma solução pacífica para o conflito, visando garantir a segurança dos habitantes da ilha e evitar tragédias. Qualquer ato bélico no Atlântico Sul constituiria um crime contra a humanidade. No entanto, o tempo estava passando, e enquanto a Argentina hesitava em aceitar, o governo britânico rejeitava a proposta. Margaret Thatcher decidiu que a única solução era a guerra. Assim, em 2 de maio de 1982, um mês após a ocupação das ilhas, o HMS Conqueror, submarino britânico de propulsão nuclear, lançou 3 torpedos contra o cruzador argentino Armada da República Argentina, General Belgrano, que tinha a bordo 1.093 tripulantes. O impacto foi devastador, 323 vidas foram perdidas e o cruzador afundou nas águas geladas do Atlântico Sul. Esse foi o dia mais triste da história militar argentina. Um golpe sentido profundamente em todo o país. Dor e solidariedade se espalharam pelo mundo, tanto pelos jovens mortos, quanto pela polêmica do ataque, que muitos chamaram de ilegal. O Armada da República Argentina, General Belgrano, estava fora da zona de exclusão, ou seja, numa área de trégua, segundo os limites estabelecidos pelos próprios britânicos. E além disso, o navio se movia na direção oposta à zona de guerra. O ataque foi considerado por muitos como um crime, uma violação das normas internacionais. O governo britânico, por sua vez, argumentou que o navio argentino representava uma ameaça potencial e que agiram em legítima defesa. Esse ataque deu início à Guerra das Malvinas e gerou uma grande polêmica mundial. Margaret Thatcher foi questionada por esse fato durante muitos anos, às vezes até perder a paciência. Saindo das Malvinas, por que você deu a ordem para afundá-lo? Qual era o perigo para nossos navios? Por favor, deixe-me responder. Você deixaria? Por favor, deixe-me responder. Eu vivi com essa responsabilidade por muito tempo e o Belgrano foi afundado. Ela estava em uma posição que representava um perigo para a nossa marinha. Se eles representassem um perigo para nossos navios, perigo para nossos navios. Não. Você tem perigo para nossos navios agora, você aceita isso, você vive com muitos dias ansiosos e... A senhora Thatcher tinha 14 horas para considerar o plano de paz peruano. Que noites, um dia,
Todos os fatos de cerca de 30 anos serão divulgados. Alteramos as regras de engajamento para permitir o afundamento do Belgrano. O afundamento do Armada da República Argentina, General Belgrano, marcou um ponto sem retorno na guerra e encerrou a ofensiva naval argentina antes mesmo de começar. Após o ataque, os navios recuaram e operações em mar aberto foram canceladas. Os submarinos britânicos contavam com uma tecnologia tão avançada que era impossível competir por esse caminho. Por isso, na manhã de 3 de maio, apenas algumas horas após o início da guerra, 2 comissários argentinos enviados por Galtieri chegaram a Lima e foram recebidos no Palácio do Governo pelo presidente peruano com uma mensagem urgente. O combate no mar havia terminado para eles. Agora só restava lutar pelos céus e resistir em terra. Para isso, eles precisariam de armas, combustíveis, mísseis e principalmente aviões de guerra. Em nome da Argentina, fizeram um pedido muito delicado e difícil de atender, pois envolvia violar normas internacionais. Lembremos que a Argentina estava sob embargo militar, impedindo qualquer país de vender ou transferir equipamentos, armamentos ou tecnologia militar para ela. O favor solicitado implicava enormes riscos para o Peru, talvez o maior deles, tornar-se mais um inimigo da coroa inglesa, uma potência mundial, e também de seus aliados, incluindo os Estados Unidos, que na época apoiavam militar e financeiramente as lutas antiterroristas na região. Além disso, o Peru enfrentaria bloqueio internacional e embargo militar, ficando vulnerável aos seus inimigos. Isso em um contexto em que o Peru começava a ter uma maior proteção diplomática. Considerando que o novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas era o peruano Javier Pérez de Cuéllar, que havia assumido o cargo naquele mesmo ano e vinha mediando a paz junto com o presidente peruano. Não era o melhor momento para sermos solidários, mas, apesar do risco, agimos assim. Fernando Belaúnde. Terry rapidamente aceitou o pedido argentino e enviou 10 aviões Mirage, 5 com pilotos experientes e corajosos. Além disso, um Hércules W-100 transportava mísseis, 20 toneladas de munição, bombas, defesa aérea, combustíveis, peças e suprimentos. E também a bordo, especialistas preparados para capacitar o exército argentino no uso desses novos equipamentos. Essa decisão teve apoio popular no Peru, mesmo sem confirmação oficial do governo ou da imprensa, e apesar dos riscos conhecidos. Pesquisas mostraram que 85% da população apoiava a ajuda militar à Argentina. 71% dos peruanos viam a Argentina como o país mais próximo e amigo. Muitos deles até se mostravam dispostos a ir às ilhas para lutar em solidariedade. Isso não aconteceu só no Peru. A solidariedade das pessoas diante do que aconteceu era vista em países como Brasil, Venezuela, México, Cuba, Espanha e até mesmo no Chile. Pinochet era amigo de Thatcher e inimigo de Galtieri, mas muitos chilenos ainda demonstravam solidariedade. A Guerra das Malvinas irrompeu com intensidade devastadora, despertando sentimentos humanitários que superaram divisões políticas. Eu fiz tudo o que pude para que a Argentina perdesse a guerra. Enquanto o Peru preparava ajuda, a Argentina enfrentava uma guerra intensa, recuando linhas marítimas e reforçando presença nas ilhas. Restava apostar nos ataques aéreos à frota britânica e enfrentar a Royal Air Force, uma das forças aéreas mais poderosas e treinadas do mundo. Diante dela, os pilotos argentinos mostraram coragem ao realizar manobras perigosas em uma batalha desigual. Eles voaram em altitudes muito baixas para evitar radares e diminuir o risco de mísseis antiaéreos. A estratégia foi eficaz e permitiu ataques rasantes bem-sucedidos. Eles faziam ataques em ondas, agrupando aviões para sobrecarregar as defesas britânicas e aumentar as chances de acerto. Também atacaram em formações dispersas, com iscas, distrações e táticas para aumentar a eficácia das operações. Para reduzir o abismo tecnológico entre os exércitos, conseguiram causar danos ao inimigo, mas perderam muitas aeronaves nessa tentativa. Apesar dos esforços, os britânicos mantiveram seu domínio no mar e lançaram o Sea Harrier, caça apelidado pelos argentinos de A Morte Negra, que derrubou 18 aeronaves. Enquanto isso acontecia, o Peru já tinha os 10 aviões Mirage prontos e preparados para serem enviados em uma missão também muito arriscada. O plano de voo era sair da base de La Joya, no sul do Peru, ir para Jujuy, no norte da Argentina, e pousar em Tandil.
Dois grandes obstáculos ameaçavam frustrar a operação: os radares do Chile e da Bolívia, que denunciariam a ajuda peruana. Além disso, os Mirage tinham autonomia limitada e não foram feitos para voos longos. Para driblar os radares, os aviões precisavam voar em grande altitude e manter uma velocidade de pelo menos 900 km por hora. O problema é que ambas as medidas geravam um consumo excessivo de combustível. Foi preciso instalar tanques extras para aumentar as chances de completar a rota, que deveria ser feita em total segredo e com os rádios desligados. O que significava que, se ocorresse alguma emergência durante o voo, eles não poderiam pedir ajuda para realizar um pouso imprevisto. O risco era imenso e de muitas formas diferentes, e todos os envolvidos sabiam disso. Talvez por isso, os pilotos argentinos sentiram tanta emoção ao ver os aviões Mirage se aproximando. Dizem que não contiveram a euforia, se abraçaram, gritaram de júbilo e, olhando o céu, exclamaram: "Chegaram! Aí estão os peruanos!" E vejo aparecer os aviões Mirage. Foi uma sensação difícil de explicar em poucas palavras. E o segundo momento de grande emoção foi quando se levantaram as cúpulas e apareceram nossos queridos irmãos peruanos. Ele foi com Fuentino Sunum, um abraço que pareceu tão longo quanto curto. Foi um momento muito sensível para eles, também para nós, de nos reencontrarmos, lembrar de alguns companheiros que já não estavam mais, e o compromisso do porquê estávamos lá, não é? E tínhamos ido para apoiá-los em um momento muito difícil para eles. A surpresa aumentou ao verem de perto os aviões. As cores e insígnias peruanas sumiram e no lugar pintaram a bandeira argentina. As matrículas foram replicadas fielmente para imitar as dos aviões abatidos em combate, homenageando os pilotos que heroicamente deram suas vidas na guerra. Um deles me viu descer do seu avião, ou seja, do número do seu avião que havia sido abatido, e me abraçou efusivamente e disse: "Muito obrigado por devolver minha aeronave." Quando já estávamos todos os pilotos reunidos, aí veio a segunda surpresa, porque os oficiais peruanos queriam ficar. Nos levaram para ver nossos companheiros porque eles estavam feridos, né? Nesse instante nos oferecemos como pilotos para apoiá-los. Lágrimas escorriam até o avião decolar. De repente já tínhamos mais 10 aviões com a escarapela argentina, a matrícula argentina e prontos para sermos enviados para as bases de operações no sul da Argentina. Sem nenhuma dúvida, quando a Argentina foi embargada, o único aliado que nos restou foi o Peru. A razão principal é a visão comum de uma América Latina livre, sem colonialismo ou império. E acredito que o Peru compartilhava muito isso com a Argentina. As forças argentinas resistiram pelo resto da guerra com uma determinação implacável. Apesar da desvantagem tecnológica, conseguiram destruir 7 navios e danificar outros 20, dando uma dura luta aos ingleses. E no dia 8 de junho, a poucos dias do fim da guerra, a Argentina conseguiu desferir seu golpe mais forte, quando, evadindo, radares britânicos afundaram o Sir Galahad, importante navio inglês, causando 56 mortes e vários feridos. Esse fato, como o afundamento do Ara General Belgrano, foi um dos dias mais sombrios para os militares ingleses, que não sofriam perda tão grande desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar do forte contra-ataque argentino, a guerra já estava praticamente perdida. Os ingleses já haviam desembarcado e levado o confronto para a terra, onde eram mais numerosos, bem equipados e superiores estrategicamente. O exército argentino já havia perdido seus oficiais experientes, essenciais para guiar a defesa, e além disso, tinham ficado sem comunicação por rádio. Enquanto os ingleses atacavam à noite, pois tinham visores noturnos e melhores abrigos. Neste ponto, a temperatura era baixíssima, ainda mais do que antes, chegando a descer até menos 20 graus Celsius. E o combate havia se tornado corpo a corpo, como se fosse a Primeira Guerra Mundial. As condições eram desumanas e a derrota iminente. Mesmo assim, o ditador Leopoldo Galtieri ordenou lutar até o fim. Mesmo assim, o governador das ilhas, Mário Benjamin Menendez, não obedeceu à ordem, considerando-a totalmente desumana. Recusou-se a ver mais compatriotas morrerem e, em 14 de junho de 1982, assinou a rendição no quartel-general britânico e encerrou uma guerra de 2 meses e 12 dias com mais de 900 mortos. 255 britânicos e 649 argentinos. E a esse número somam-se quase 700 pessoas
que, após a guerra, tiraram a própria vida. A guerra foi pior para os veteranos do que a própria batalha. Naqueles dias eu não conseguia dormir, mas tudo bem, já era. A guerra acabou, tudo terminou, até que eu adormeci. Pensei se não era melhor ter ficado lá. A vergonha é não ter voltado tudo por causa de um conflito desnecessário e cruel, impulsionado pelos interesses pessoais e políticos de um ditador. O povo argentino transformou isso em símbolos de união, patriotismo e luto coletivo. Felizmente, essa tragédia também marcou o início do fim da ditadura militar. Talvez uma das poucas coisas resgatáveis de um capítulo tão sombrio. Também podemos destacar atos heróicos, valentia, união, fervor patriótico e as lições profundas que esse conflito deixou na memória argentina. E talvez a essa lista também deva ser somado o legado de irmandade que acabou sendo forjado entre Argentina e Peru. Duas nações que, sem a necessidade de serem vizinhas ou compartilharem ideologias políticas, naquele momento mostraram a força da solidariedade e a importância de defender convicções e identidade. A gratidão do Peru pela Argentina vem desde a Expedição Libertadora, liderada por José de San Martín e financiada por Buenos Aires. Foi nessa época que a identidade libertadora e anticolonialista de ambos os países começou a se forjar e havia nuvens. Lutaram contra o imperialismo europeu há mais de 160 anos e na Guerra das Malvinas, de certa forma, fizeram isso novamente. Estão decididos a lutar ao lado dos argentinos? Há bandeiras de vários países. Isso reforçou a amizade entre velhos amigos, selando de vez os laços que no passado os uniram. Por isso, em 1985, 3 anos depois, quando a seleção peruana foi jogar fora de casa contra a Argentina, eles levaram consigo uma bandeira que expressava solidariedade pelas Malvinas como um gesto de fraternidade. E um ano depois, na tarde em que Maradona marcou 2 gols contra a seleção inglesa, muitos peruanos também comemoraram essa revanche tão simbólica quanto importante. A ajuda peruana só foi reconhecida décadas depois do conflito. A primeira homenagem ocorreu em 2017 em Córdoba, com a exibição de um avião Mirage. Em 2019, os pilotos peruanos da missão foram condecorados. A fraternidade entre peruanos e argentinos segue genuína até hoje. Comprovei isso este ano, viajando para Buenos Aires e sentindo um carinho especial, principalmente ao dizer de que país eu era, sobretudo entre os mais velhos. Senti muita gratidão por essa fase da nossa história e por um país que os apoiou e acolheu. Foi em uma dessas conversas que eu decidi fazer este vídeo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe seu like e se inscreva. Também te convido a procurar no canal outras histórias que podem te interessar. Nos encontramos de novo no próximo. Até mais! Não posso esquecer que o Peru trouxe um avião de Jujuy já abatido com matrícula para mim. Esses são os gestos que valem para sempre na história de